Olá, você, meu amigo. Olá, você, minha amiga. Estamos chegando com mais uma edição do seu Alerta Geral. Hoje, dia 24 de julho de 2019. Hoje é quarta-feira, sempre em nome de Super G, a loja do homem de bom gosto. Ali em outono e inverno, friozinho ainda tá aí, meu amigo. Você já sabe, né? Com descontos espetaculares da Super G. Super G, calçadão da Rua do Comércio, bem no centro de Franca. Também conosco o Boticário, onde tem amor, tem beleza. Dia dos Pais está chegando. Olha, o Malbec Black de presente para o paizão é algo que será inesquecível a ele, viu? O Boticário, onde tem amor, tem beleza. E também conosco, precisou de caçambas, diz que coleta. Precisou de terraplanagens, diz que coleta. Coleta 3724-0808. Maria de Lourdes Sintra, grande abraço para você. Robin Ferreira, grande abraço. Meu amigo Cristiano Faciroli, grande abraço. Messias Júnior, grande abraço. Minha querida Margarida Leal, grande abraço. Ana Adailton, grande abraço. Adalton, né? Grande abraço. Paulo Cortez, boa tarde para você também. E quem mais está aqui comigo? Meu amigo Marcelo Fradim, grande abraço para vocês. Muito bem, vou fazer algo en passant, né? Para entrar no assunto de hoje, que foi a votação ontem na Câmara Municipal, né? A respeito de subsídio para a empresa de ônibus. Antes, lamentavelmente, ontem à tarde, uma criança de apenas um mês de vida foi socorrida junto ao Programa de Saúde da Família do Jardim Palma. A tia chegou correndo pedindo socorro. O médico que estava lá tentou já a reanimação, mas não teve jeito. A criança veio a falecer e tudo leva a crer que foi em virtude de engasgamento. Esse é um assunto que eu quero trazer depois. Quando eu era adolescente, nas escolas dava curso de primeiros socorros. O corpo de bombeiros ia lá fazer isso. Então nós aprendemos, e aí, né, como fazia de quinta a oitava série naquela época, né, todo ano fazia, fiz quinta, sexta, sétima, oitava, né, então nós aprendemos os primeiros socorros. Eu acho que seria tão importante hoje, para ajudar, para as pessoas terem o mínimo possível de noção que poderiam salvar vidas, né? Às vezes, um problema que, não vou dizer simples, mas que pode ser resolvido dentro da própria casa, né? Acaba fazendo que aconteça isso que aconteceu, uma vida que se vai, tá? Também ontem, na briga daqueles dois irmãos que um matou o outro, o assassino se apresentou, disse que lutou com o irmão, a arma caiu, que era do irmão, ele pegou a arma e disparou 3 tiros contra o irmão, e alegando legítima defesa, foi ouvido pelo delegado da Delegacia de Investigações Gerais e liberado posteriormente. E assim se segue nesse país com essa liberdade toda e as leis que não mudam, tá? Adilson Patarelli, grande abraço. Francésio Machado, grande abraço. Muito bem. Vamos ao que interessa. O tema hoje aqui é quando a força vem do povo. Então eu quero explicar direitinho tudo o que aconteceu nesse processo envolvendo a empresa de ônibus São José e a renovação desse contrato. Vou começar do começo, né? Desde que esse prefeito tomou posse, ele sabia que o contrato venceria no dia 27 de julho, agora último. Ele sabia que ele tinha esse período todinho para preparar uma nova licitação, fazer esta licitação.
abrir concorrência para novas empresas, para outras empresas e etc e tal. Ele sabia. Tanto que foi feita uma comissão especial de assuntos relevantes na Câmara, a tal da CEAR. Ele foi informado, se não soubesse, e não deu a mínima. Porque, desde lá, o esquema já estava armado. E como eu disse aqui, em outras oportunidades, de empresa de ônibus, o prefeito entende. Tanto que ele era sócio da empresa, que estava no nome da filha dele, 50%, na região ali de Igarapava, Boritizal. E a empresa é acusada pelo GAECO, pelo Ministério Público, de desvio de mais de 26 milhões de dinheiro da educação, que era para transporte escolar. Então, de ônibus, o prefeito entende. Não parando por aí, com passados 2 anos e meio, ele não mandou, ele não fez, ele não abriu a licitação. E ao se aproximar do final do contrato, ele decidiu por si só pela renovação. Unilateralmente. Forjaram pesquisas dizendo da satisfação do povo, fizeram um monte de coisas para manter esta empresa aqui na Cidade Franca, sabe-se lá a que custo, a que preço. Mas a vontade popular era outra. Mas todos eles achavam que iriam manipular o povo. Nunca se gastou tanto em publicidade como nesse período da renovação desse contrato. Em todos os canais de TV regional, em todas as emissoras de rádio oficiais, para tentar manipular e enganar o povo. E contando mentiras sucessivas. Até gente que era contra. Eu não sei por que essa empresa tem. A devoção a São José é muito grande. E ontem o Della Mota mostrou isso na tribuna, o relatório da CEAR, que foi presidida pelo seu Corrêa Neves Júnior, que reduziu a empresa São José na CEAR a lixo. E, de repente, ele vem, ele vem defender a permanência da empresa. Mas o golpe não foi ontem, não, gente. Quando mandou o contrato para a Câmara, para que a Câmara autorizasse a renovação ou não, eles fizeram as continhas e viram que os vereadores, mediante a pressão popular, não iriam aceitar a renovação. E aí criaram um parecer dizendo que não era função da Câmara, que eles sabiam que ali não iriam passar, dando autonomia para o prefeito decidir monocraticamente, ou seja, sozinho. Mas não combinaram o restante. Quando foi para a Câmara, para a votação, e que emitiram esse parecer, tirando a responsabilidade da Câmara, teriam que ter mandado também o outro projeto, pedindo remanejamento de verbas para subsidiar, já que era a intenção deles. Não fizeram isso, porque eles são gênios, eles são espertos. Vamos dar uma rasteira nesse bando de babacas. Foi assim que eles trataram os outros vereadores.
E aí vem o prefeito. Antes disso tudo, vai o pessoal da Endef, vai o prefeito, vai todo mundo. Mostra projetinho e mostra que seriam 12 itens no caso da renovação. E na hora de assinar o contrato, que eles prometeram que na hora que assinasse o contrato, a tarifa seria reduzida em 20 centavos e não cumprida. Mas na hora de assinar o contrato, o principal item, na minha opinião, que foi combinado em audiência pública com o promotor Murilo Jorge, de Defesa do Consumidor, que era o cumprimento das cláusulas contratuais e que deveria ter punição. E o item 12 dizia o seguinte: caso a empresa descumpra qualquer item desse contrato, encerra-se e abre-se uma nova licitação. Eles tiraram, chamando todo mundo de idiota. Ou seja, veio o pessoal da empresa, assinou, rindo até de fratura exposta, porque não tinha mais nada que obrigasse eles a fazer, eles iam ficar por mais 10 anos, e ponto final. E ponto final. Como eles não cumpriram os primeiros 10 desse contrato, eles não fizeram o que estava contratado, renovaram por mais 10 e o item principal retiraram, chamando todos nós, o povo de Franca, grande parte da Câmara de Vereadores, certamente 10 vereadores, de idiotas. De idiotas. E vem mais um detalhe importante. Porque gente que quer defender vem com um discurso mentiroso. Sabe? A história do subsídio. Pegue, você que acompanhou em qualquer lugar todas as propagandas, e não foram feitas, não foram poucas que foram feitas, nos principais órgãos de comunicação, em que momento foi colocado a você, que não teve, que não sabe, que não conhece como ter acesso ao contrato, a essas coisas. Que momento colocaram que a prefeitura ia tirar dinheiro do caixa dela para pagar a diferença de tarifa de ônibus? Pega as propagandas feitas por eles, falava que ia reduzir 20 centavos, mas em algum momento contaram para você que ia tirar dinheiro seu mesmo, que é contribuinte, para pagar a diferença? Hein? Respondam-me. Não fizeram isso. E qual foi a última jogada? Bom, nós já assinamos o contrato, está tudo pronto. Vamos falar que nós vamos baixar 20 centavos na tarifa, que é uma mentira. Todo mundo ia pagar. E aí, nós mandamos para a Câmara. Quero ver agora como é que vai ficar esses vereadores. Porque nós vamos fazer essa propaganda que está na mão da Câmara, na mão dos vereadores, baixar 20 centavos na tarifa, que não estava reduzindo. O dinheiro vem do povo, vem dos cofres públicos. E a população reagiu. Foi o pastor que foi para a igreja e ouviu do povo. As redes sociais dos vereadores cobrando a postura deles. E a mobilização. Poucos, mas eficientes. E aí eu agradeço nesta luta, pessoal da Udecif, o videozinho do Sidney Elias mostrou as mentiras que eles estavam contando, pessoal do Observatório Social acompanhando tudo, pessoal do Franca Transparente,
E alguém ontem veio querer me agradecer, mas eu não mereço, não. Eu só reagi naquele momento dos gritos a uma armação que tinha feita, que eles fizeram, tá? Para não deixar o povo se manifestar, para ficar do jeito que eles queriam. Porque tem gente que prega, né? Olha, eu respeito quem pensa diferente, mas o negócio dessas pessoas é o seguinte: eu respeito quem pensa diferente desde que faça do meu jeito, do jeito que eu quero. E não é assim que funciona e que vai funcionar. E essas pessoas, quando naquela audiência pública eu levantei e saí no grito, eles se sentem importantes demais, eles se sentem autoridades. Só que eles se esquecem que eles estão lá graças ao dinheiro público, que quem paga o salário deles somos nós, que eles estão lá a nosso serviço. Sabe, como disse o vereador, o senhor não tem educação. Eu tenho, desde que respeite as pessoas. Desde que respeite principalmente os mais simples, os mais humildes. É desse jeito que a coisa funciona. Porque falar manso, bonitinho, não respeitar ninguém é fácil. Mas, na verdade, a audiência pública foi de extrema importância. Porque ela foi montada para ficar do jeito que eles queriam. E como disse o próprio vereador Correia Neto Júnior, que o Cinelis mandou o vídeo depois, aliás, o áudio, né? Ele disse que a audiência pública não serve de nada. E olha como é que ela serve. Que depois que eu saí no grito, que deixar que as pessoas tiveram a oportunidade de falar, quem estava lá, e todos falaram contrário a dar subsídio, resultado veio na votação. Mas tem outras coisas, por exemplo. O prefeito, depois que ele fez do jeito que ele queria, seu Gilson de Souza, deu risada, tripudiou na cara dos vereadores, cantou vitória, e toda vez que ele pensa que vence, ele dá um jeito de sair de viagem para comemorar. Foi assim no caso do parcelamento de solo para favorecer a Pacaembu. Aí ele ia para o Chile, alguém avisou para ele que ele teria que pedir afastamento. Aí disse que não foi, mas ninguém sabe se foi ou não foi de verdade. E agora, ele cantou vitória no caso da empresa de ônibus e já correu para o Nordeste de férias. Tenho nada contra, viaja de férias, é um direito de cada um. Mas cantou e deixou os caras abandonados. Os vereadores da base dele abandonados aqui. Né? E aí deu no que deu. Deu no que deu. Porque eles cantavam a vitória. Lembro-me que quando eu saí no grito, lá na Câmara, né, eles falaram que vão me processar, eu estou aguardando até agora, né? Tá? A cara do seu Marcos Haber dando risadinha, rindo na minha cara, querendo tripudiar. A arrogância deles, olhando quem era contra por cima e pensando o seguinte: seus babacas, vocês já perderam. Que nós vamos meter uma pressão popular em cima dos vereadores, eles vão ter que aprovar isso goela abaixo. Só que a pressão popular começou ali, quando o povo percebeu o que vocês estavam fazendo. Né? E ontem,
A resposta veio em forma de voto. Isso, 10-4. Porque, sabe por quê? Primeiro, que a questão de subsídio, as pessoas falam, e eu provei, em 2013, quando teve aquelas manifestações grandes pelo país inteiro, teve em Franca também, o governo federal, era o Manteiga, o ministro, deu como subsídio a todas as empresas de transporte coletivo do Brasil. Todas! A desoneração, elas ficaram isentas de pagar PIS/COFINS. Tá aí, só jogar. Então, todas as empresas já têm subsídio de governo, no caso do governo federal. Naquela época, era a luta pelos tais 20 centavos, que tentaram trazer de volta agora. Em Franca, quase todas as cidades do Brasil diminuíram a tarifa em 20 centavos. Em Franca, o governo da época, seu Alexandre Ferreira, não reduziu, congelou por um ano a tarifa, os 20 centavos. E a empresa, então, de ônibus, a gloriosa São José, lucrou essa diferença sem repassar o desconto na tarifa para o povo francano. É um subsídio que existe do governo federal. E Franca não desfrutou dele. Logo na sequência, estava no contrato que Franca tinha a obrigação de manter os cobradores. Eles mandaram os cobradores embora. E os cobradores estão no custo da passagem. E também não reduziu o preço da tarifa de ônibus. Ou seja, quando mandaram os cobradores embora e o preço continuou embutido na tarifa de ônibus, a prefeitura de Franca passou a dar subsídio para a empresa e você pagar. E estavam nos chamando de idiotas. Estavam nos chamando de idiotas. Porque, na verdade, deveria agora renovar esse contrato, já que quiseram assim, e reduzir a tarifa em 20 centavos, sem tirar dinheiro dos cofres públicos, porque esta empresa já vem ganhando há anos aqui na cidade do povo de Franca, sem prestar serviço de qualidade, numa das tarifas mais caras do Brasil, e só levou vantagem em cima de vantagem até agora. Mandaram mais de 100 cobradores embora, no momento do desemprego, que num contrato dizia que era proibido mandar. Que além de botar esses pais de família na rua, com uma crise dessas, continuam cobrando pelo serviço e ajudando no desemprego na nossa cidade. Mas a demagogia, vamos falar que nós vamos baixar 20 centavos, que o povo fica a nosso favor, desta vez não funcionou. Até porque de populismo o povo está de saco cheio. E aqueles que achavam, eu sou o bambambam, eu digo, eu coordeno, eu mando, deixa comigo que eu faço, eu convenço os vereadores, eu pressiono, eu tenho órgão de comunicação, eu vou pro pau. Dançou, cara pálida. Dançou. As pessoas, muitas vezes, elas são derrotadas pela sua própria arrogância. E é isso que eu vi o tempo todo. E confesso de novo, não estava nervoso naquela audiência. Eu fiquei indignado da forma que as pessoas que foram lá para participar de uma audiência pública,
da forma que das quais elas estavam sendo tratadas, sem o direito de se pronunciar. E aí vem o discurso assim, tem que respeitar quem pensa diferente. E aquilo que eu digo, tem que respeitar quem pensa diferente, mas faça do jeito que eu quero e que eu penso. E aí não deu, né? Então, parabéns aos vereadores, aos 10 vereadores. Até quero citar o nome deles aqui, porque de cabeça eu não vou ter aqui, mas eu já puxo aqui rapidinho, né? Quero parabenizar, tá? Porque ontem eu achava até que não ia passar, mas por uma margem apertadinha. Mas foi uma vitória fragorosa, né? Sabe? Foi uma coisa maluca. Então é isso. Olha, tá aqui os vereadores, eu vou por ordem alfabética aqui, votaram contra esse projeto e a favor do povo de Franca. O Adermes, o Carlinho Petrópolis, o Claudinei da Rocha, a Cristina Vitorino, o Della Mota, o Wilton Ferreira, o Cacá, o Marco Garcia, o Pastor Otávio e o Pastor Palamon. Contra o povo de Franca, o Arroizinho, seu Correia Neves Júnior, o Nirley de Souza e o Tony. Quer dizer, o Tony não riu, né? O Tony chorou. Tá? Parabéns a todas as ONGs aí de acompanhamento, como eu já disse aqui, e ao povo de Franca, pobre, que merece coisa melhor, mas acima de tudo, merece respeito. Rosiane Alves, grande abraço. Margarida Leal, o povo unido jamais será vencido. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a vocês, tá bom? Márcia Barbosa, grande abraço. Rose Portela, grande abraço. Luan de Oliveira Simão, grande abraço. Ronaldo José Ferreira, grande abraço. Adailton Bárbara, grande abraço. Sueli Ramos, grande abraço. Valdete Ferreira, grande abraço. Fabrício Gabriel do Couto, grande abraço. Minha querida Fátima das Fraldas, grande abraço. Obrigado, Fabrício. Valdete Ferreira, Marcelo, boa tarde. Já sabia que era tudo tapeação com o povo. Na hora do voto, os vereadores lembraram da população. Tá? Paulo Gomes, grande abraço. Rose Pereira, grande abraço. Sérgio Brazão, parabéns. Não tem, o Sérgio, não tem, sabe? Eu só não gosto de ver algum tipo de injustiça. Eu não tenho mérito nenhum nisso daí. Muita gente me parabenizando. Não. A única coisa que eu lutei de fato, óbvio, que foi para enfrentar a corja de motoristas que foram pagos pela empresa para ir lá, o único que teve coragem de subir e enfrentar aquelas vaias fui eu, e mostrar diferente. Mas depois, na audiência pública, aquilo lá foi indignação, né? Tá? Obrigado a vocês, né? Tá? Rafa do Vargas, já falei aqui, Rafa, tá bom? Já mostrei, tá? Deixa eu ver aqui. Paulo Roseli Guimarães, grande abraço. Paulo Cortez, ainda bem que o Tony não riu, chorou. Tá? Roseli, os mesmos de sempre, né? Tem alguns vereadores que estão aprendendo a respeitar o povo. Cidinho da Rifaina, meu amigo, abraço para vocês. Gente, obrigado a todos vocês de coração. E aí ficou a demonstração da força que o povo tem. Porque muita gente achou que tinha que lotar a Câmara em determinados momentos, que a empresa fez lobby, fez isso, lotando a Câmara, sessões seguidas. Só que depois que assinou o contrato, ela abandonou todo mundo, né? Não tinha, né? Aí ontem tentaram salvar, mas não deu, né? Mas a pressão que vocês fizeram, cobrando do seu vereador, através das redes sociais, já que você não tem tempo para ir, às vezes nem dinheiro para o ônibus para ir, né? Isso foi de vital importância, tá? E é assim que nós precisamos aprender a lutar pelos nossos direitos.
Ah, entendo. Eu ainda não cheguei ao final do negócio, não. Eu vou até falar com o promotor de justiça, o Dr. Murilo Jorge, e até com o Paulo Borges, porque ao retirar as cláusulas que foram apresentadas para a renovação desse contrato, foram apresentadas publicamente e depois elas foram retiradas e a empresa foi favorecida novamente para ficar do jeito que ela queria, eu acho, e vou conversar com o Dr. Murilo Jorge, com o Dr. Paulo Borges, que dá para pedir anulação desse contrato na justiça. E aí sim, quiçá, poderemos abrir uma nova licitação. Tá? Não desisti ainda. Se der, vou consultar. Se der, eu vou representar pedindo anulação do contrato. Tá? Leila Mel, boa tarde. Paulo Cortez, abraço. Adermes Marino, grande abraço. E meu amigo Maurinho Horácio, grande abraço. É um velho ditado que diz o seguinte: quem ri por último ri melhor. Não, quem ri por último ri atrasado. Fui!